Hello, darlings! Como é que vocês estão? Como prometido, vamos ter uma estreia aqui no canal, onde só vocês que fazem parte do grupo ou que compraram o bundle do Montessori for EFL Teachers têm acesso. Então, vamos começar. Vocês pediram lá no nosso grupo secreto o Super Teachers do Super Mentes Educa, que foi falar sobre planejamento. Eu já fiz um texto e enviei para vocês, mas agora senti a necessidade de fazer um vídeo para ajudar ainda mais. Lá eu botei a visão montessoriana, onde a gente observa o aluno individualmente para ver as necessidades dele, e então a gente vai planejar para aquele aluno. Eu vou mostrar aqui para vocês o estudo de caso que eu fiz, só para a gente relembrar, porque quem entrou depois talvez não consiga ter acesso a esse conteúdo, porque entrou depois que ele já foi postado. Por isso que é muito importante estar no grupo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, e a gente vai falar um pouquinho, e depois a gente vai falar de um planejamento geral, quando a gente não está no contexto montessoriano, tá bom? Então, vamos estudar esse caso aqui que eu apontei no grupo para gente. E o caso é o seguinte: Guilherme viajou e trouxe um mapa do parque que visitou e está super interessado em maps. Então, apresentamos para ele o globo de lixa, que ele aprende o que é terra, o que é água, e depois dessa lição passamos para o globo colorido, ensinando os continentes, falando aonde que ele mora e para qual continente ele viajou, se ele for para Disney, por exemplo, ou se ele for para o Beto Carreiro, a gente vai falar que ele mora na América do Sul e que ele também viajou para a América do Sul. E depois ele irá para o quebra-cabeça de mapas e fará todos os mapas, o mapa mundi, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, África, Ásia, Austrália, etc. Né? E depois ele vai fazer do próprio país, se for em português. Se for em inglês, ele não precisa. A gente parte por o mapa das bandeiras e nacionalidades. O fato é que essas lições exigem apenas conhecimento da apresentação. Se você usar música, se o material estiver disponível, precisar ser confeccionado, etc. Então, assim, às vezes, esse material já está pronto na sala. Então, você tem que verificar se ele não tiver, se você não tiver aquele mapa já pronto, você precisa confeccionar, você já vai dando os seus pulos aí para poder confeccionar e apresentar. Então, você está apresentando para ele, viu que ele está super interessado, está fazendo tudo, e aí você já planeja o próximo. Porém, existem lições mais complexas e que podem envolver um pequeno grupo de alunos, como a do exemplo que a gente vai estudar agora. Então, esse que eu apresentei para vocês, do globo, dos mapas, ele é mais individual, você não faz em grupo. Então, o Guilherme, ele passou por tudo aquilo. Agora, eu vou pegar o Guilherme e um grupo que já passou por tudo aquilo também, e a gente vai a gente vai fazer essa atividade aqui, que eu vou mostrar o planejamento para vocês, tá? Que é aqui. Então, num contexto montessoriano, a gente faz o planejamento por criança. Então, aqui eu fiz o planejamento do Guilherme, né? Ele é do grupo que eu vou chamar de First Steps 2, ele tem 4 anos, ele estuda à tarde. E aí, a área da sala que eu vou estar trabalhando é a sensorial de geografia, porque em Montessori a gente vai chamar ou de múltiplos sentidos ou só de geografia, então eu botei ali para não ter problema. O nome do material que a gente vai usar é Land and Water Forms, Island and Lake, que aí tem várias formas de água e terra, e a gente sempre apresenta duas que são complementares, assim, é tipo o oposto uma da outra. Então, Island e Lake. Island é uma terra cercada de água e Lake é uma água cercada de terra, né? Então, é sempre um negativo da outra. Previous Knowledge é o globo de lixa, o globo colorido e os mapas. O material extra que a gente vai ter que usar vai ser água, pigmento azul, uma jarra, os cartões de água e terra, e um pano para, se molhar, a gente poder enxugar, argila, potes, né, que
já vai ter um pote destinado para fazer isso, e papel marrom, que é para botar embaixo do pote. E aí, o que vai acontecer, né? Island and Lake Presentation. A gente convida um grupo pequeno que já passou por tudo aquilo que eu apresentei, e a gente vai chamá-los para preparar argila. Então, eles vão preparar no pote usando as mãos, e a gente vai perguntar como é que eles estão se sentindo. Are you happy? Do you think it's weird? You like it? You don't like it? Então, a gente vai interagindo com eles, eles vão produzindo, né, linguagem. Uma vez que eles acabaram de misturar argila e ficou pronto, pede para eles botarem tudo nos 2 potes que você vai usar para fazer island e para fazer o lake. E aí você vai pedir para encher até a borda. Com uma espátula, você vai fazer o corte no centro da argila e vai tirar do pote e botar no centro do outro pote. Então, você vai cortar no meio, né? Fazer um círculo no meio, vai pegar esse círculo, vai botar no outro pote sozinho o círculo, e depois vai ficar a argila com o buraquinho vazado ali. E aí, a gente vai falar para eles que agora eles têm uma ilha e eles têm um lago, só que tá faltando alguma coisa. Então, eu vou pedir para alguém do grupo pegar a jarra com pigmento azul. E aí, vou pedir para ele botar no lake. Aí vai botar no lake, eu vou falar para ele falar lake, lake. Aí eu vou pedir para cada um falar lake. Aí depois eu vou pedir para outro voluntário pegar a jarra, né, encher de novo, se for necessário. E aqui, geralmente, essas crianças já são maiores de 4 anos quando elas estão aqui. Então, eu até deixo botar o pigmento sozinho, né? Então, eu vou pedir para outro voluntário ir lá encher a jarra, botar o pigmento e pedir para botar no outro pote e vou falar It's an island. Can you say it? It's an island. Island, lake, island, lake. Eu vou pegar os cartões e vou pedir para eles botarem, né, embaixo lake, island, e são cartões de 3 partes. E vou pedir para eles parearem. Vou fazer a lição de 3 tempos, e depois que todo mundo passar pela lição de 3 tempos, eu vou pedir para 2 voluntários colocarem essas formas de água e terra na sala de aula exposto para todo mundo ver. Jéssica, com a água? Sim, com a água. A gente só vai tirar a água quando os alunos forem embora. E aí vai ficar tudo sequinho, a gente passa o paninho para secar e deixa lá. E aí a gente pode trabalhar nisso de novo com os alunos que não fizeram água e não fizeram a Island e o Lake, para eles fazerem e terem experiência de fazer, porque é necessário que todo mundo passe pela mesma experiência. E aí depois a gente vai para outra forma de água e terra, tá? Então a gente deixa a criança trabalhando ali enquanto ela quer. Agora, a gente vai falar sobre um contexto que não é montessoriano, um contexto que é mais abrangente. Então, para falar sobre ele, eu preciso perguntar para vocês. Vocês sabem o que vocês desejam no final do curso de vocês? Porque vocês estão à frente de um curso. Se vocês estão se vocês estão dentro de um programa bilíngue, vocês sabem qual é a finalidade, assim, qual é o objetivo final do seu programa bilíngue? O que ele precisa entregar? Aquele aluno ele precisa estar conquistando o quê no final? Isso é muito importante para fazer um bom planejamento, porque a gente precisa ser crítico. Apesar de ter um teacher guide, a gente não pode simplesmente chegar, ler o teacher guide e fazer a aula, porque ela vai chegar diferente em cada aluno. O que eu li para vocês viram que o Guilherme, o meu aluno, ele estava tendo uma aula individualizada. E depois, quando ele foi ter aula num grupo pequeno, todas aquelas crianças já tinham passado pela aula individualizada. Isso só dá para acontecer numa escola montessoriana. Mas numa escola regular,
todo mundo tem aula junto. Então, ninguém, assim, eu não sei a que par está cada um. Eu não sei como a informação chegou para cada criança. Eu não sei o quanto de vocabulário aquelas crianças têm, se está todo mundo igual. A gente julga que está igual, mas não está. Então, a primeira coisa que eu convido você a refletir quando fizer o seu planejamento é o que você precisa entregar ao fim do curso. Não é ao fim do ano, é ao fim do curso. Então, vamos lá. A sua escola é uma escola de educação infantil? Sim, só é de educação infantil. Vai até o pré, e aí depois, o primeiro ano, a criança vai fazer em outra escola. A sua escola vai até o primeiro ano, que é o primeiro ano dos anos iniciais. O que eu preciso ter até lá? Essa criança, ela vai para onde depois? A gente tem que fazer uma pesquisa. A gente tem que saber para onde a nossa criança vai depois que termina o ciclo daquela escola. Qual é a escola mais cotada para ela ir? Geralmente é uma escola que tem uma abordagem muito parecida com a nossa. Então, eu preciso saber para onde ela vai. Por exemplo, quando eu trabalhava numa escola montessoriana lá em Macaé, ela era só de educação infantil. Ela vai de 0 a 6 anos. E eu sabia que muitas crianças, depois que se formavam ali, né, terminavam e completavam 7 anos, elas iam para a escola canadense que tinha na cidade. Por que eu sabia disso? Primeiro, a maioria das crianças que tinham um irmão, o irmão já estudava lá, até os filhos das próprias professoras estudavam lá. Então, eu sabia que eles iam para uma escola que era bilíngue. Então, o que eu pensava na hora de fazer meu planejamento? Qual o nível linguístico que eu preciso entregar para aquela criança chegar naquela escola sem nenhuma dificuldade? Então, as nossas crianças vão para uma escola bilíngue? Porque se sim, elas precisam ter um nível linguístico alto, elas precisam ter um nível de inglês alto. As nossas crianças não vão para uma escola bilíngue, elas vão para uma escola que tem inglês normal, então eu posso dar um freio e take it easy, passar mais tempo em algumas coisas e lá entregar uma criança A2. Por que eu tô falando isso? Agora a gente vai dar uma olhada aqui no nosso gráfico, tá? A gente vai ver o Common European Framework Reference for Language. Então, a gente vai ver aqui que eu fiz uma adaptação, né, para o que seria o nível, cada nível para criança, não para adulto. E eu fui até o B1, porque B2 é muito relacionado ao acadêmico, ao mercado de trabalho, e tudo isso é mais referente ao adulto. Às vezes, os pré-adolescentes e os adolescentes conseguem acompanhar, porque eles conseguem falar qual é a profissão que eles querem no futuro, que faculdade eles querem cursar, eles já sabem falar sobre isso, falar para onde eles querem viajar, eles têm mais autonomia para fazer mais coisa e também têm um repertório acadêmico maior. Então, acaba que um pré-adolescente e um adolescente conseguem falar mais sobre isso, mas não sobre tudo. Então, ele fica lá no B2, mas na metade do B2, não fica um B2 completo. Mas as crianças pequenas, elas conseguem ir até o B1, que seria um Independent User, e a gente vai falar um pouquinho de cada depois, né? E por que eu estou falando isso? Porque, de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação plurilingüe, que também inclui a bilíngue, que foi sancionada pelo MEC em 2020, até o fim do 6º ano do fundamental, é esperado que 80% dos alunos atinjam um nível de proficiência A2 do framework. Até o fim do 9º ano do fundamental, é esperado que 80% dos alunos atinjam um nível de proficiência B1. Logo, é possível formar uma base forte e sólida na educação infantil que irá pautar todo o ensino fundamental em prol do objetivo final em compromisso com os documentos do MEC, tá? Porque, no final, o aluno de ensino médio, ele precisa ser B2, tá? Então, vamos lá. Uma criança pequena consegue ir até o B1. E aqui o MEC fala que até o 9º ano, ou seja, no Fundamental 2, eles têm que ser B1. Então, a gente tem muito tempo para ser B1, mas a gente consegue atingir o B1 na educação infantil. E eu vou te mostrar por quê. A1, que seria um Basic User, o A1, ele é muito focado, é como se fosse, não sei se vocês têm essa referência na casa de vocês, de uma criança que acabou de aprender a falar, mas falar mesmo, tá? Não é falar uma palavra e depois Gugu Gagá.
É uma criança que aprendeu a falar mesmo. Então, uma criança que aprendeu a falar mesmo, ela fala várias palavras e depois ela vai juntando em frases curtas, mas ela vai juntando. Ela faz uma comunicação muito básica. Ela sabe sinalizar suas necessidades, ela sabe falar o que ela quer, exigir as preferências dela, e ela consegue gerar uma comunicação ali, ela consegue brincar e tudo mais. Então, um A1 seria um basic user assim. O que é esperado do listening? É compreender palavras e frases que sejam familiar e que sejam relacionadas à família e às pessoas que a cercam de forma imediata, por exemplo, os professores, se ela faz um curso, se ela faz um curso fora, se ela vai ao supermercado com a mãe, todas essas coisas, mas bem simplesinho, tá bom? E o speaking consegue usar frases para descrever aonde mora, as pessoas que ela conhece e a sala de aula que ela está. Então, seria basicamente vocabulário de house, family, classroom e sobre si, né? A gente fala muito sobre toys, a gente fala muito sobre food, que a criança expressa as preferências dela. Então, é muito focado em vocabulário. E aí a gente faz umas conexões para formar umas frases. Mas aí vem o nível A2, que também é um basic user, mas olha esse basic user, como é que ele é. Para o listening, ele precisa entender frases que sejam de relevância pessoal imediata. Por exemplo, classroom rules, routine, basic needs, etc. Tá? Ele consegue entender a mensagem principal de recados curtos e claros. Então, quando está na rodinha e você fala o que a gente vai fazer hoje, ele consegue entender. Se alguém chegar na sala e dar um recado que hoje a gente não pode comer no refeitório, a gente vai ter que comer, a gente vai ter que fazer um piquenique na quadra, por exemplo. A criança consegue entender, talvez não todas as palavras, mas a mensagem principal que está ali quando é dado. Então, esse basic user, ele está mais independente, sabe? Mas ele ainda precisa de um guia, ele ainda precisa que o professor dê um input nele para ele começar a falar inglês. Mas aí a gente tem o B1, que é um independent user. Olha só, esse independent user, no listening, ele consegue entender a mensagem principal de discursos curtos. Ele consegue entender programas de TV, filmes, desenhos animados e informações que sejam relevantes para ele pessoalmente. Ou que ele consiga compreender, por exemplo, sobre dinossauros, sobre plantas, sobre animais, sobre super-heróis, etc. E no speaking, ele precisa saber falar sobre planos que ele vai fazer no futuro. Ele consegue falar sobre histórias, ele consegue contar histórias que aconteceram com ele. Então, aqui a gente já saiu do simple present e a gente está falando de future with going to and will and simple past, tá? Mas aqui a gente pode dizer que é um simple past com o verb to be. E aí, mais um pouquinho na frente, talvez você possa ensinar os verbos no passado, mas com certeza ele vai conseguir falar o verb to be no passado, para contar as histórias que aconteceram com ele. E também consegue contar, interpretar e repassar histórias de livros, tá? Então, é muito importante que ele já saiba fazer essas coisas. Então, aqui o independent user, ele é mais comunicativo. Ele consegue se comunicar melhor e ele já sozinho, sem você dar input nenhum, ele já vai soltar o output em inglês para se comunicar com você. Então, dá para ir até o B1. Vocês têm que ter isso, assim, o foco, eu preciso entregar um aluno B1. Se não for o caso, meu aluno não vai para uma escola bilíngue, o meu aluno não vai para uma escola internacional, ele vai para uma escola que nem é como a nossa, nem tem programa bilíngue, você pode focar só no A2, né? Que é um aluno que consegue falar, mas precisa do input, ou você pode entregar um aluno B1. Porque sabendo disso, você sabe exatamente onde você quer chegar no seu planejamento. Eu vou botar aqui para vocês verem que eu fiz um planejamento aqui sobre food.
Deixa eu botar aqui. Eu fiz um planejamento aqui sobre food no formato de mind map, porque assim a gente consegue ver melhor. E aí, eu fiz sobre food e eu fiz seguindo o modelo CLIO. O modelo CLIO, quem já fez o curso Montessori for EFL Teachers conhecem que essa abordagem é uma abordagem que usa o conteúdo como forma de ensinar a língua estrangeira. Então, a língua estrangeira aqui se torna uma ferramenta para ensinar o conteúdo e, no final das contas, você está falando inglês. Então, para uma aula ser CLIO, ela precisa de 4 Cs. Esses 4 Cs se referem a Culture, Content, Cognition e Communication. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre food. Então, como vai ser o meu content? Food groups, food pyramid, junk food and healthy food, fruits and vegetables. Isso aqui é muito interessante, porque a gente não sabe, mas pepino, berinjela, eles são frutas igual tomate. Então, aqui seria legal para a gente classificar o que é uma fruta e o que é um vegetable, porque vegetables são só raízes e folhas. Frutas já são o fruto. E aí tem algumas coisas que a gente come, a gente põe como legume, porque a gente come na comida, né, no almoço, não come como sobremesa, porque elas não são docinhas, elas são amargas e tal, mas não é o caso, tá? São fruits. Então, seria interessante a gente estar trabalhando isso com as crianças. E aí vem o cognition que a gente tem nesses contents. Então, nos cognition, eu tenho isso tudo aqui, ó. Identificar, entender, classificar, aplicar, justificar e acessar mais tarde. Então, eu preciso identificar fruits and vegetables, health food and junk food e os food groups na food pyramid. Eu preciso entender a relação da comida com a nossa saúde e o nosso sistema digestivo, imunológico, etc. Eu preciso classificar comida em saudável e não saudável e classificar os alimentos nos diferentes grupos. Eu preciso aplicar esse conhecimento através de charts, através de posters, através de pesquisa, através do material concreto e também na aula de culinária. O que eu vou precisar justificar nesse conteúdo? Por que porque algumas comidas são saudáveis e outras comidas não são? Será que é o jeito que é plantado? Será que é da onde vem? Se é de origem animal, se é de origem vegetal? Será que é o modo de preparo? A gente vai ter que se fazer essa pergunta. E como que eu vou acessar esse conhecimento mais tarde? Como é que eu vou acessar esse conhecimento, na verdade? Pela participação dos alunos, pelo uso do material concreto que está disponível em sala de aula, e também não vou ser hipócrita que a gente não está falando de um ambiente montessoriano, então pelas worksheets também, né? Ou até o livro, se você usar livro. E aí a comunicação vai ficar com o quê? Na comunicação, a gente vai ter 3 caminhos a seguir. A gente vai ter Language of Learning, que é a língua que eu realmente vou ensinar. Então, que é o vocabulary. Language for Learning já vai ser grammar. Então, aqui eu vou ter a identificação. Hamburgers are not healthy, apples are healthy, egg is protein. E também pode ter um negativo aqui, então vou ter afirmativo e negativo. Asking and answering, eu vou ter perguntas e respostas, né? Short answers and long answers. E aí, language through learning, qual é a língua que eu vou aprender através disso, né? Porque a gente tem vocabulários, a gente tem gramáticas que eles são adquiridos meio que sem querer querendo, e até isso eu tenho que prever para saber se eu vou precisar estar ensinando isso mais tarde ou não, se meus alunos já passaram por isso, se vai ser uma coisa que eu vou mostrar rapidinho, ou se eu vou ter que demorar mais um pouquinho, porque a gente ainda não passou por isso nem de forma sem querer querendo, que seria making statements, asking questions, language revised by both teacher and learners during the lesson. Então, o que seria isso? Language for learning é o que eu vou aprender através da língua? Fazer sentenças, perguntar e responder questões e ser parafrasear professor e outros colegas, né? Então, usar outros jeitos de se falar a mesma coisa. E o que eu vou ter de culture nisso tudo, Jéssica?
Conhecer diferentes dietas ao redor do mundo. Claro que o café da manhã tomado no Brasil não é igual o tomado na Inglaterra, que não é igual o da Austrália. Get to know different ways to prepare food. Então, existem formas que a gente lembra que a gente ia falar o que faz uma coisa ser saudável, outra coisa não ser saudável. Será que é o modo de preparo? Então, a gente vai descobrir que existem maneiras diferentes de se preparar a mesma comida. E healthy habits, né? Que seriam hábitos saudáveis. Então, além de comer, seria praticar esportes, etc. Então, agora que a gente tem isso planejado, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu posso já preparar, né? Fazer tipo um timetable, botando o que eu vou trabalhar em cada dia, qual vai ser meu objetivo, baseado nesse meu mind map. Porque eu preciso ensinar esse vocabulário, ensinar essa gramática, fazer a pirâmide alimentar, eu preciso destrinchar os grupos alimentícios, eu preciso separar o que é healthy, o que não é healthy, e preciso identificar se onde que está presente na dieta das pessoas, né? Eu como isso no café da manhã, eu como isso na janta, no almoço. Então, eu preciso trabalhar tudo isso nas atividades. Então, pensando no contexto geral, seria mais sobre isso. Seria mais sobre você pegar lá no Word e escrever o que vai acontecer a cada dia. Ah, hoje eu vou trabalhar só o vocabulário de frutas e legumes, porque eu já fico com healthy. Agora eu vou trabalhar só o vocabulário de junk food. E aí eu só trabalho o vocabulário de junk food. Aí no próximo eu vou revisar esse vocabulário, já vou introduzir um pouquinho de gramática e aí eu vou fazer a pergunta. E o que eu vou, e como é que eu vou aprender? Vai ser através de um livro, vai ser através de material concreto, jogo, etc. Então a gente vai botar e depois que a gente pegar e fizer um suco daquilo lá, a gente vai ter dado nas nossas aulas. E aí a gente parte para o próximo mind map que a gente vai fazer do próximo tema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado confuso, mas se por acaso ficou, me deixa saber aqui nos comentários, que a gente pode estar conversando até no Instagram mesmo sobre as dúvidas que vocês vierem a ter, ou vocês podem falar lá no nosso grupo secreto, que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, e lembre que essa semana vai ter live como prometido para quem comprou um bundle Montessori for EFL Teachers e também para quem faz parte do nosso grupo secreto, os Super Teachers. Te vejo logo mais, até a próxima!